Joaquim Barbosa ele foi o juiz do Mensalão, o grande esquema de corrupção do PT que veio antes do Petrolão. E da mesma forma como o seu sucessor no cargo de juiz popstar da República, que estou falando obviamente de Sérgio Moro, Joaquim Barbosa ganhou uma enorme notoriedade na mídia e lá por volta de 2010 até mesmo foi cogitado a sua candidatura para ser presidente da República, porque ele era aquele que estava combatendo principalmente não só o PT, não só os poderosos, mas a impunidade no nosso país. E ele, claro, obviamente teve um apreço, acabou tendo um grande destaque e a classe média acabou tendo um grande apreço por Joaquim Barbosa. Mas, diferente de Moro, Joaquim Barbosa do interior de Minas, veio de Paracatu, mineirinho, não tão necessitado por holofotes, não teve uma trajetória tão glamuriosa, ou melhor dizendo, tão estrelada como Sérgio Moro. Talvez os tempos de Moro sejam outros, porque Joaquim Barbosa, no meio e meados dos anos 2000, tinha apenas o Orkut. Agora nós temos várias outras redes sociais. Joaquim Barbosa, como eu falei, mineirinho, não gostava tanto de holofotes. Talvez sem os métodos pouco ortodoxos de Sérgio Moro, não ganhou tanto apreço, até mesmo pelo fato de ser negro, ou uma convergência de todos esses fatores, fez com que a classe média tivesse um apreço, obviamente, por Joaquim Barbosa, mas não um apreço tão grande assim como tem por Sérgio Moro, o herói da classe média. Em determinado momento do processo do Mensalão, melhor dizendo, do Petrolão, Sérgio Moro começou a perceber que ele poderia, de fato, ser muito maior do que ele jamais imaginou em toda a sua carreira. E ele olhou, possivelmente, para Joaquim Barbosa, depois de muitos anos, e percebeu que havia um limite onde ele poderia chegar. Depois desse determinado limite, Moro não iria conseguir mais crescer com a população, não iria mais conseguir alcançar os seus objetivos, as suas aspirações. E a Operação Lava Jato, em um determinado momento, mais cedo ou mais tarde, teria que acabar. Talvez isso tenha ligado um alerta na cabeça de Moro, que havia percebido que ele poderia ganhar muita fama, muito mais do que como juiz, se ele fosse um popstar do judiciário nacional. E foi, de fato, o que acabou ocorrendo com Sérgio Moro. Um fanático por holofotes, um tarado por mídia, Sérgio Moro começou a aparecer em várias mídias, em vários meios de comunicação, e a sua popularidade começou a aumentar de modo substancial, tanto que o seu prestígio hoje ele é maior do que o do próprio presidente da República. Mas como eu falei, chegou um determinado momento que Sérgio Moro percebeu que ele precisava ir além. Ser juiz já não bastava mais para Sérgio Moro. E aí começaram a ventilar possibilidades de Moro acabar indo para um cargo de ministro do STF. Mas para ser ministro, Sérgio Moro precisava deixar a magistratura e principalmente ele sabia que com os métodos que ele estava empregando como juiz, dificilmente ele conseguiria chegar ao STF. Outras pessoas falam que Sérgio Moro, na verdade, tinha ambições maiores do que ser ministro do STF. Ele queria ser, na verdade, presidente da República. E talvez ele tivesse estofo suficiente, capital eleitoral suficiente para ser um presidente. Mas o que nós sabemos é que a trajetória de Moro acabou conduzindo para a prisão de Lula e logo em seguida para a eleição de Jair Bolsonaro. Algumas pessoas falam que Moro já estava com um pé fora da Lava Jato e ele já estava praticamente combinado com um possível governo do PSDB para assumir algum cargo dentro do governo após o final das eleições. O PSDB não venceu, Bolsonaro venceu, mas o cargo veio com o ministro da Justiça. E Moro saiu no momento auge da Lava Jato, logo após a prisão de Lula. Depois que Lula foi preso, perceba que a Lava Jato ela não tem mais tanta notícia. Mesmo lá no ano passado, quando a Lava Jato ainda não havia sido dominada pelos escândalos do The Intercept, ela já havia começado a perder força porque Lula já estava na cadeia. O grande garoto propaganda da Lava Jato, que era Lula e a prisão de Lula, acabaram indo para a cadeia, então Moro praticamente acabou perdendo o seu grande holofote. Porque ele aparecia muito em Jornal Nacional, jornais, revistas, quando ele falava em internet de um modo geral, quando soltava alguma coisa referente a Lula. Então Lula foi uma peça publicitária muito utilizado por Sérgio Moro. Mas depois da prisão de Lula, parece que a Lava Jato ela deu uma acalmada na mídia, o interesse da mídia acabou caindo. E aí Moro assume o cargo de ministro da Justiça no final de 2018 e início de 2019. Mas Moro, mesmo sendo ministro da Justiça, eu não vejo, e muitas pessoas também falam, que isso não era suficiente para Moro.
Porque vários diziam que seria apenas uma escada para Moro ou ser ministro do STF ou o seu principal objetivo ser presidente. Mas durante essa caminhada, durante essa subida, Sérgio Moro se deparou com uma outra pessoa muito ambiciosa, que é Jair Bolsonaro, o seu superior, o seu chefe. Já que Moro é ministro da equipe de Bolsonaro e Bolsonaro é o presidente, logo Moro é o chefe de Bolsonaro. E vendo que Bolsonaro começou a desconfiar da reputação ou da possibilidade de Moro ser um adversário político para 2022, Bolsonaro começou aqui e ali boicotar internamente o seu ministro da Justiça. E Moro, obviamente, começou a observar sucessivas derrotas ao longo desse ano de 2019. Pacote anticrime que não saiu, derrotas políticas, derrotas públicas, falta de apoio de Bolsonaro fizeram que Moro, que entrou gigantesco no governo, ficasse pequenininho do tamanho de uma ervilha. No começo, se Bolsonaro era completamente dependente de Moro, agora com 30% de aprovação consolidado, Bolsonaro já não depende mais tanto de Sérgio Moro. E na verdade é Moro que acaba dependendo de Bolsonaro, porque faltam ainda anos para as eleições de 2022. E o que Sérgio Moro vai fazer hoje? Ou ele continua como ministro, ou ele sai como candidato em alguma eleição, mas eleições municipais, muito pouco para Sérgio Moro. O que ele precisa fazer é esperar até as eleições de 2022, mas para 2022 o caminho é muito longo. Então não há muitas opções para Sérgio Moro. Ou ele fica engole sapo, ou ele sai para ficar trabalhando com palestras, ou dando palestra aqui e ali, mas para Sérgio Moro, uma figura com um ego tão grande, isso é praticamente inadmissível, porque ele quer prestígio e ele quer aumentar o seu prestígio. Moro é diferente de Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa veio lá do interior de Minas. Moro veio do interior do Paraná. Famílias completamente diferentes, núcleos, contextos sociais completamente diferentes. Moro quer o prestígio, ele quer a glória, ele quer chegar o mais alto onde ele acredita que pode chegar. E talvez ministro do STF ou até mesmo presidente. Só que Bolsonaro, como eu falei, percebeu e começou a empregar diversas derrotas seguidas em Sérgio Moro. Só que Moro finalmente percebeu que Bolsonaro tem alguns pontos fracos. E Moro percebeu que um desses pontos fracos é justamente Flávio Bolsonaro. O filho de Bolsonaro, que há praticamente um ano vem sendo atormentado por um escândalo de corrupção dentro do seu próprio gabinete, envolvendo Fabrício Queiroz, uma pessoa intimamente ligada com milicianos, onde ele, Fabrício Queiroz, seu assessor motorista, fez um depósito de R$24 mil na conta de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, colocando Michele como sendo praticamente uma laranja do próprio presidente da República. Esse é um caso sem explicação, é um caso onde as pessoas querem uma resposta e que afeta diretamente o presidente da República. Outro caso que também pesa contra Bolsonaro é justamente o caso do Laranjal do PSL. Candidaturas laranjas de candidatas mulheres para pegar dinheiro, recursos do fundo partidário e, ao que tudo indica, separado por fora para a campanha de Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, de modo direto ou até mesmo indireto, se beneficiou disso com a campanha dessas candidaturas laranja. É uma mancha no PSL que nós já temos há um certo tempo, desde fevereiro, e ainda não há explicações e ainda não há desdobramentos. A Polícia Federal solicitou mais informações recentemente. Então esses dois pontos são pontos que pesam contra Bolsonaro e que Sérgio Moro já percebeu que esse é o calcanhar de Aquiles. E ambos os dois estão nas mãos da Polícia Federal. Se a Polícia Federal quiser, ela investiga o caso Queiroz, ela aprofunda o caso dos laranjas e acaba prejudicando muito Bolsonaro. Mesmo que o caso dos laranjas não dê cassação de Bolsonaro, a sua imagem vai ficar muito afetada, porque Bolsonaro ele foi eleito com um dos discursos de Bolsonaro, da sua pedra angular, foi justamente o combate à corrupção. Então, se a Polícia Federal quiser, as investigações vão prosseguir. Mas, para a Polícia Federal querer, Sérgio Moro, que é quem comanda a Polícia Federal, também precisa querer. Resta saber agora se Sérgio Moro vai querer ou não vai querer. Essa é a primeira pergunta. Moro quer que a Polícia Federal investigue tanto Queiroz quanto as candidaturas laranja? Nós não sabemos dar essa resposta agora. Porque para responder isso, nós precisamos responder uma outra pergunta que é muito importante. Quais são as pretensões eleitorais de Sérgio Moro para 2022? Ele vai querer sair como candidato a presidente? Se Moro quiser, ele pode prejudicar Bolsonaro com o Ministério Público. Até lá, Moro, que já sofreu várias derrotas de Bolsonaro,
ao longo desse ano, conseguiu colocar o presidente na palma de sua mão. Moro comanda a Polícia Federal e o destino de Bolsonaro está nas mãos da Polícia Federal. E a Polícia Federal está nas mãos macias e possivelmente muito sedosas de Sérgio Moro. Então, logo, Bolsonaro tem o seu destino atrelado a Moro. Não se engane com esses afagos públicos de Moro para Bolsonaro. Ao meu ver, isso é um grande exercício de um jogo de cena. Moro está mostrando apoio para Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele sabe e Bolsonaro também sabe que Moro pode prejudicá-lo. Vendo Bolsonaro agindo de modo completamente amador como presidente, como político, não me surpreenda que Bolsonaro também tenha agido de modo amador durante a sua campanha. E a demora para Bolsonaro afastar o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, não estou falando para ele desligar, estou falando para afastar, esperar os desdobramentos das investigações para tomar uma decisão, fica ou tira o ministro. A demora com Bolsonaro e vendo o seu amadorismo como presidente, mostram que possivelmente há algo muito suspeito e muito grave nas candidaturas laranja de Bolsonaro, nas candidaturas laranja do PSL. Então Bolsonaro precisa ficar muito atento com Moro, e Moro também sabe disso. Portanto, Moro conseguiu em determinado momento virar o jogo para cima de Bolsonaro. Fabrício Queiroz está em uma mão e a candidatura dos laranjas está na outra mão de Sérgio Moro. Juntando as duas, o destino de Bolsonaro está completamente nas mãos de Sérgio Moro. O que Moro vai fazer com isso, nós não sabemos. Afagos públicos, carinhos em Bolsonaro é o que ele está fazendo no momento. Mas nada impede Moro de mudar a sua opinião futuramente. E nós precisamos lembrar que o Podemos, que é o partido da Lava Jato, está constantemente cutucando, está constantemente criticando o presidente Jair Bolsonaro. Vamos observar, vamos continuar vendo, porque, como eu falei, o destino de Moro está nas mãos, o destino de Bolsonaro está nas mãos de Sérgio Moro. E Moro foi muito maltratado por Bolsonaro. Será que o espírito cristão de Sérgio Moro vai obrigá-lo a dar a outra face? Ou ele vai ser vingativo, vai ser um justiceiro, como os seus adoráveis seguidores da classe média esperam que ele seja? Se você gostou, se inscreva no canal do Professor Leonardo, deixe seu like, dislike, comentários, compartilhe esse vídeo porque essa é uma reflexão interessante e também me siga no Twitter, @profleoficial.